Olá, bom dia. A gente começa o nosso encontro voltando no tempo, falando de uma reviravolta, de um crime que aconteceu há mais de 30 anos. É o famoso caso Evandro. O menino tinha 6 anos quando desapareceu em 1992, isso no trajeto entre a escola e a casa dele. E aí depois foi encontrado morto com sinais de violência em Guaratuba, no litoral do Paraná. O que tem de novo nesse caso? Na semana passada, a Justiça do Paraná reconheceu que os condenados foram torturados por policiais para confessar um crime que não tinham cometido e aí, portanto, a Justiça anulou o julgamento. Com essa decisão, foram anuladas as condenações. Vamos mostrar aqui no telão, diretor, por favor. Vicente de Paula, que morreu em 2011, na prisão, quer dizer, não teve nem a chance de saber dessa decisão. Oswaldo Marceneiro, Davi dos Santos e Beatriz Abate, que eu estou recebendo hoje aqui. Beatriz, bom dia para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Dar um abraço em você aqui. Seja bem-vinda para falar de um caso que eu acho que, assim, chocou muitos de nós, surpreendeu muitos de nós, indignou muitos de nós. Eu quero conversar um pouco com você, quero saber qual foi a sensação na sexta-feira, quando você soube que finalmente tinha sido inocentado. A sensação de vitória mesmo, né? Porque há 31 anos a gente vem lutando para provar nossa inocência. Não somente eu, minha mãe, mas todos os acusados. Desde o primeiro momento, a gente falou que tinha sido torturados. Ninguém acreditava na gente. Porque se tratava de criança, magia negra, política, né? E uma família que era filha e mulher de prefeito. Né? Então, misturou tudo isso, virou uma bola de neve. E cada vez que a gente falava em tortura, contava, as pessoas riam da gente. Riam de vocês? Sempre riam. E por que você acha que tentaram incriminar vocês nessa época? Eu penso que naquele período, muitas crianças estavam desaparecendo. Né? 28 crianças só no Paraná. E o Estado precisava dar uma resposta. E essa foi a resposta perfeita. Ou seja, tinha uma pressão e aí a polícia tinha que achar alguém. Tinha que achar alguém. Um culpado tinha que achar. E eles achando um culpado, esquecendo de todas as outras crianças que não foram investigadas até hoje. O caso Leandro, por exemplo, o caso do Leandro Bossi, que o Ivan está fazendo agora o novo podcast, né? Então, ficaram sem investigação. Onde estão essas crianças? E continuaram sumindo crianças, né? Bom, e aí esse caso, gente, para o pessoal de casa entender melhor, quer dizer, teve várias reviravoltas. Primeiro você foi absolvida, depois você foi condenada a 21 anos de prisão. Eu fico imaginando como é que você se sentiu, porque a gente está falando de 3 décadas de vida. Né? É uma vida que não volta. Né? É uma vida que foi passando e que você foi tendo que lidar com tudo isso. Como é que foi isso para você? Eu penso que foi um grande aprendizado. Todo mundo fala, você perdeu 30 anos da tua vida. Eu digo que não, eu não perdi, eu aprendi. Né? A gente muda a visão das coisas, começa a perceber que direitos humanos têm que existir. Que muitas pessoas falam, direitos humanos é o bandido morto. Né? Fosse assim, nós estávamos já mortas, né? Todos acusados. Então, eu penso que serviu de aprendizado para a gente começar uma luta e até para ter um Estado melhor. Né? E quando a pessoa fala que foi torturada, tem que haver investigação, tem que haver a responsabilidade do Estado. Né? E a nossa luta terminou agora com a vitória, né? De absolvição. E acho que começa uma nova luta para responsabilizar as pessoas que nos torturaram. Essa é a nova fase do caso. Nova fase do caso. Porque tortura é imprescritível. Mas você se sentiu, durante todo esse tempo, provavelmente muito injustiçada, angustiada, com tudo, sempre. esperando Eu não ia sossegar enquanto a gente não provasse a nossa inocência. Eu nunca parei. Eu ia nas redes sociais, desde a época da Sala Espírita do IG, depois passei para o Orkut, na época do Orkut, fazia comunidades, era sempre linchada virtualmente e eu respondia de um a um, dizia da minha inocência. E vocês tiveram a casa, inclusive, apedrejada na época. Lembrando aqui do caso, quem assistiu ao documentário do Globoplay, que foi lançado em 2020, é o caso Evandro, que inclusive foi indicado ao Prêmio Emmy. É um trabalho muito bem feito, mostra muito isso. E a principal prova, gente, que levou a Justiça a anular essas condenações, são os áudios completos do interrogatório policial, que mostram o quê? Os acusados recebendo instruções para confessar esse crime. E esse material, como eu estava falando, foi revelado pelo jornalista Ivan Mizanzuki na série do Globoplay, na série O Caso Evandro. A gente vai ver os trechos, então, desse áudio que foi usado.
né, para ter a revisão criminal e aí, então, anular o julgamento e inocentar esses até então condenados. Vamos ver, já já a gente conversa mais. Levou a criança e deixou presa lá no quartinho. Com quem? Com o Badeli. Quem? Com o Badeli? Você, o que fez? Eu não fiz nada, fiquei olhando. Você segurou a criança. Tá, eu segurei a criança. Ai, inventando isso, pessoal. Conte. Que hora era isso? Não sei, porque a gente não olhei no relógio, depois era à noite. Presta atenção, você não está querendo falar, né? Não, tô falando. Você não está querendo falar. Era à noite, era acho que 8 horas. O Badeli tá sabendo também. E nós seguramos o senhor de Paula segura mais, eu rodo isso, eu confirmo minha filha. Nós fizemos o trabalho, mas estava eu e você, estava eu e você lá. Fale, mãe, conte isso. Agora é ela que vai falar. Minha filha, se você está falando isso, é verdade. Fala, é verdade. Nós pegamos a neném, matamos, abrimos a barriga, a boca dele, e daí matamos a criança. É uma prova, a gente estava conversando aqui enquanto havia o áudio, porque para você também é voltar ao tempo, né? Então, é uma prova concreta de tortura ali, de falar, fazer você falar algo que você nem sabia direito. Tem até um outro trechinho que eu vou pedir para rodar, e aí a gente segue conversando aqui com a Beatriz. Pode rodar, diretor. Quem matou? De Paula. Quem cortou? Ai, meu Deus, isso não é verdade. Osvaldo? Eu tô Quem ajudou a segurar a criança? isso. Todos nós ajudamos a segurar, o Paulo cortou. Eu tô inventando pra... Não? O que está inventando? Não, nada. Eu tô falando sozinha. Quando você for uma mulher inteligente, está sabendo que é pedido de companheiros, certo? Eu vou te ouvir e vou te deixar ir, você vai numa drogada, seu marido, etc. Tal, sai Não, dela. nós vamos conversar. Eu quero sem conversa lá, depois vocês vão comigo, eu tenho... Socorro ali. Loucura, né, gente? Polícia. Isso foi polícia interrogando. Agora, Foi polícia. Eu tinha certeza assim que eles iam nos matar. Então eu falei, eu tenho que falar alguma coisa no meio dessa fita. A gente sabia que eles estavam gravando, porque meu pai vai descobrir, né? Ele vai encontrar isso, ele vai descobrir. Depois de morte não ia ter voz, né? Então eu falava geralmente no meio e a questão de falar para dizer, eu estou falando aquilo que você está me mandando. Exatamente. Eu vi que a sua reação ali foi muito parecida com a sua reação aqui enquanto você ouvia o primeiro vídeo que eu pedi para o diretor rodar dos áudios. Deve ser muito duro para você voltar a isso, né? Assim, que marcas essas torturas tiveram na sua vida, na vida da sua família? Assim, muitas marcas, né? Mas isso a gente tem que viver o dia, vivenciar tudo isso e passar. Não viver se torturando, né? E a gente podendo falar, quando a pessoa consegue falar, consegue expor e consegue colocar para o mundo isso, a dor passa, né? Eu fiquei com marcas físicas, né? Eu tenho até hoje marcas no meu corpo, tenho nos dedos, da marca de choque elétrico, e tenho em outras partes do corpo, né? Que inclusive foi feita perícia no júri de 2011 e não levaram em consideração, né? E você foi vítima, então, nessa tortura, só pra gente entender? Choque elétrico? Choque elétrico, afogamento e violência sexual. Violência sexual também. Eu vi, inclusive, a sua mãe também contando, que foi um depoimento muito forte nessa série. Ela falando o que ela passou e que ela não teve nem coragem de contar para o seu pai. Ela nunca contou para o meu pai. Eu já imaginava, claro, que eu escutava muita coisa. Eu perdi muitas vezes o sentido. Até hoje eu não lembro de tudo. São flashes, né? Então quer dizer, talvez você tenha inconscientemente tentado apagar um pouco da sua memória, né? Meu cérebro apagou. São flashes, eu tenho flashes. Tudo que eu conto, que eu contei no júri, para eu conseguir contar no júri de 2011, eu fiz tipo um diário. Eu fui escrevendo para conseguir falar. Porque quando a pessoa não fala, ela adoece, né? E eu não conseguia falar, eu comecei a escrever. Foi quando eu consegui contar a tortura dos flashes inteira, como eu vivenciei, né? Você lembra? Você não deve ter tido noção do número de horas ou quanto tempo vocês ficaram, né? Nós ficamos aproximadamente de 8h30, 9 horas da manhã até 4 horas da tarde. Nossa. Os homens ficaram a noite toda, mais de 10 horas.
Nossa, e aí, gente, tem esse trechinho que eu vou pedir também, só para você de casa ter noção do estrago, né? É a parte em que a mãe da Beatriz, a dona Celina, fala desse momento da tortura. Roda aí. Bom, a tortura, se eu for contar, que eu nunca contei para ninguém, só contei dos tapas e do soco, eu não tenho condição de falar bem de homem. A gente sai. Vamos cortar e aí a senhora conversa com o velho. Eu nunca contei, meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas um dia eu tenho que contar. E eu ficava apanhando, e quando eu parava de apanhar, que eles saíam do quarto, daí eu escutava os gritos da Bea. Eu já sabia que estavam fazendo alguma coisa com ela. E gritava, ela gritava, ela gritava. Daí eu gritava de cá, daí eles voltavam para me torturar. Daí ficamos não sei quanto tempo ali. Eu nunca mais tive relacionamento com meu marido, porque eu estava presa, né? As presas pediam íntimo, essas coisas, mas eu jamais iria. E depois de sofrer tudo isso, como que eu iria não contar para ele? Não tinha como não contar. E eu não queria, ele estava muito mal. Não queria que ele sofresse. Eu não contei para meus filhos, porque eu não queria que eles se revoltassem. Nossa, fortíssimo. Essa é uma das sonoras, né? Parte da entrevista com você, sua mãe, com todos os envolvidos, que mais me tocaram, assim, que me emocionaram quando eu assisti a série. Isso tem 2 anos já, 3 anos, na verdade, foi em 2020. Então, assim, me marcou tanto. Eu nunca esqueci essa fala da sua mãe, a gente até teve que dar uma cortada em função do horário. Mas, assim, eu fico imaginando a dor também, quando eu falo que afeta a família toda, e a sua mãe também chegou a ser culpada por isso e condenada. O quanto que ela segurou, né? Quer dizer, ela passou por tudo. Você, pelo que você está me contando, você tentou apagar um pouco da memória. A sua mãe tentou guardar aquilo, até de todo mundo da família. Nunca contou, né? Pra ninguém. Foi um desabafo aquilo, né? Foi um desabafo. E ela, quando soube, como é que ela reagiu? Nossa, ela tá muito feliz também, né? Chorou bastante, então, o Oswaldo também chorou bastante. No dia eu só sabia sorrir, né? Porque... E eles emocionados, eu dando risada. Eu não estava acreditando naquilo, especialmente quando eu vi o voto no Ministério Público. Porque pela primeira vez em 31 anos, que ele falou, não, realmente, elas foram torturadas. Tem que admitir quando está errado, né, Beatriz? Sim. Não, na verdade. Mas demorou, né? Opa! 31 anos. Porque só o 3 décadas. Público poderia, né, ter visto isso antes, ter pedido isso antes. Mas, enfim, como eu digo, serviu de aprendizado. E é isso que vale, né? Já que a gente está voltando no tempo aqui, a pergunta que eu quero fazer para você tem a ver com esse vídeo, que, se não me engano, é de 1998, assim que você foi primeiramente absolvida, depois de ser condenada. E aí você fala uma coisa que também me marcou e eu tenho uma perguntinha para fazer para você, mas antes, roda o vídeo aí, diretor. Acho que tu nunca vai esquecer, né? Mas tenta, vamos tentar esquecer. Vida nova agora, né? Agora que nós vamos começar a viver juntos, né? Quer dizer, recomeçar a vida com os filhos. Lá atrás, você chegou a ter esse recomeço ou você acha que esse recomeço vai acontecer de fato agora que você foi finalmente inocentado? Eu tive naquele período porque eu não sabia que ia novamente a júri, eu não sabia que eles iam conseguir anular um júri com o qual eu tinha sido absolvida. Então eu tive. Quando eu soube que ia novamente a júri, eu quase morri. Eu não acreditava naquilo, porque o Conselho de Sentença é soberano, não é? E nós somos absolvidas e conseguiram recorrer dessa absolvição, né? Eu consegui viver, sim. A minha vida sempre seguiu, claro que tentando provar a inocência. Agora, sim, como eu disse, vai começar uma nova etapa. Eu vivi por etapas, né? Porque esse caso sempre esteve na sua vida. Sempre esteve né? na vida, sempre esteve na mídia. Aham. Todos esses anos ele nunca saiu da mídia. E vem cá, e o que você espera a partir de agora, quer dizer, por parte da Justiça? Você tem vontade de também pedir que reabra? Não sei nem se a Justiça vai, né, liberar isso, mas enfim, de acordo com a lei, porque o crime de tortura diz que é imprescritível, mas aí tem que ver de que data pegaria, né, já que foi divulgado agora. Você não tem curiosidade ou desejo de pedir que esse torturador,
porque foi um torturador, não um policial, sim um torturador, seja punido também pelo que fez? Exatamente. Eu vou estar pensando em fazer isso. Eu vou até as cortes interamericanas, se for necessário, né? Porque o Brasil ele tem os tratados internacionais e isso deve ser respeitado. Isso tem que ser feito para que não aconteça com outras famílias o que aconteceu com a gente. Porque assim, o estrago é muito grande, né, Beatriz? Você sabe que eu queria muito receber você. Desde que eu vi esse documentário, eu estou feliz por duas razões. Um, por você estar aqui, eu poder te dizer isso. E dois, pela decisão final, né? A justiça finalmente foi feita. E eu acho que esse caso, como você estava colocando, quer dizer, eu acho que se tem um ensinamento nisso, o quanto que uma incompetência num trabalho, ele pode destruir vidas de famílias. E não pode foram causar só a minha estragos. família, né? Foram 7 famílias dos acusados e mais das crianças desaparecidas. Porque as famílias não sabem o que aconteceu com seus Exatamente. filhos. Então, quer dizer, injustiça nos dois lados. Colocar a gente que não tinha nada a ver, né? Torturar, quer dizer, cometer um outro crime para provar algo, para poder, né, concluir o tal do inquérito policial. E, por outro lado, quer dizer, essas famílias até hoje não sabem quem matou seus filhos, né? Pode até ser a mesma pessoa, inclusive, que está aí solta, né? É isso. Então, assim, eu desejo, sinceramente, que a justiça seja feita. Uma parte dela tardou, mas aconteceu. Né? E que o resto dessa justiça seja feita para responder essas famílias e também para punir quem fez isso com vocês. Exatamente. Obrigada, viu, Beatriz? Dá um Eu que abraço agradeço muito grande muito a na sua oportunidade mãe, de estar aqui. que eu espero um dia ter a chance de conhecê-la também pessoalmente. Da dona Celina, um abraço para a senhora foi uma mulher muito forte. Isso me tocou demais, assim, tocou demais. Esse caso me tocou demais. E parabéns para o Ivan, que foi atrás de... Eu achei, assim, interessantíssima a história, quer dizer, ele era criança na época que essas crianças desapareciam. Sim. Aquele caso tocou ele, quer dizer, surpreendeu ele, a mídia toda estava mostrando, e ele foi atrás dos áudios e graças a isso, quer dizer, fez um serviço que os outros não fizeram, né? Exatamente, está fazendo agora no Leandro, né? Que nunca foi investigado. Parabéns, um serviço muito bem feito, parabéns, Ivan. E lembrando que esse documentário está no Globoplay, Caso Evandro, um trabalho muito bem feito, que ajudou, inclusive, a justiça a ser feita. Obrigada, Beatriz. Deixa eu dar um abraço em você. Muito obrigada, um abraço forte de nova fase de vida. E você é uma mulher fortíssima, porque enfrentar tudo isso que você enfrentou... Obrigada. Não é fácil não, Beatriz. Fica à vontade aí. Eu vou chegar agora